Ok, pode. Ator, diretor, pesquisador e palhaço. O baiano Demian Reis tem intimidade com as artes do palco e do riso e está lançando o livro Caçadores de Riso, o maravilhoso mundo da palhaçaria, que é fruto da sua pesquisa de doutorado feita na Escola de Artes Cênicas da UFBA, não é isso, Demian? Exatamente. Então, Demian, para a gente começar o nosso papo aqui, conta como é que surgiu essa ideia de se tornar palhaço. Certo. Na verdade surgiu ainda no século passado, né? Em 1999 eu fiz um retiro junto com outras 16 pessoas, ministrado por um grupo chamado Lume Teatro, né? E o Ricardo Pussetti e Carlos Simeone ministraram essa oficina de 10 dias. E eu entrei em contato com essa arte que realmente acabou se instalando e aos poucos, paulatinamente, gradualmente tomando conta do meu ser até dominar por completo, né? Então isso começa em 99, né, em agosto de 99. Dali em diante, meu envolvimento com a palhaçaria foi numa escalada se intensificando, se tornando cada vez maior, né, se tornando uma prioridade diante das outras coisas que eu sempre fiz. Teatro, dança, né, outras técnicas me interessavam, né. A gente quando começa, a gente está sempre aberto a muitas perspectivas, é importante, né. Mas o palhaço ele foi respondendo mais que as outras a minhas ansiedades, minhas questões, né? Falando desse nascimento do palhaço, digamos assim, Demian, há uma receita, há pré-requisitos, enfim, o palhaço nasce pronto, ele é construído, como é que se dá esse processo? Então, a gente estava brincando aqui, né, até antes de a gente começar essa entrevista, que todo mundo é palhaço, só que alguns assumem, né? E aí eu acho que o que essa ideia diz um pouco é que potencial para desenvolver um trabalho de palhaço todos têm, mas nem todos vão ter a persistência de continuar ao longo de muitos anos dentro dessa ótica, né? Porque não é apenas uma profissão, é um modo de ver o mundo. Você acaba vamos dizer assim, é um ponto de vista muito particular de como lidar com o mundo, né? Então, interfere no seu próprio modo de vida, né? Seu estilo de vida. Então, acho que todos têm aptidão, né? Alguns chegam por caminhos muito diversos a esse lugar, né? Por exemplo, você pode chegar nesse lugar se você nasce filho de uma família circense. Esse é um lugar muito comum, né, de chegar nesse lugar, né, a herança da tradição. Mas tem muitos outros caminhos que podem fisgar você, né? Então acho que agora o que vai contar mesmo é a sua determinação. É uma estrada que é para quem realmente acho que acaba sentindo e descobrindo um poder muito especial de se conectar com o mundo, né? E que exige muita coisa também, né? Exige coragem, exige uma certa liberdade, né, mental, e imaginação incessante, né? Um certo também inconformismo com a cultura do modo como ela está, né? Com uma certa inquietude com vamos dizer, como os valores são arbitrariamente estabelecidos e de uma forma muito chata, às vezes, muito injusta e muito enrijecente, né? Muito estanque. Então, eu acho que respondendo, né, essa questão de se nasce pronto, não. Eu acho que na verdade nada nasce exatamente pronto. E agora os percursos para você chegar nesse lugar são diferentes. Mas todas elas, vamos dizer assim, vão exigir uma conexão muito sincera da pessoa, né? O palhaço é uma arte da sinceridade na veia e no coração. Falando disso aí, conta pra gente um pouco do teu livro, Caçadores de Risos.
o que é que esse livro traz para o leitor, para quem vai lá, está saindo do forno agora, né? O que é que esse livro oferece para o leitor dele? Oferece, eu acho que assim, eu tive uma paciência muito grande, né, de fazer uma reflexão que eu pudesse compartilhar, né, o que está em jogo, né, na sensibilidade do palhaço, né, no modo dele atuar no palco, né, dele se apropriar dos diversos lugares cênicos, né, porque o palhaço está no picadeiro, está na rua, está no palco, está nos hospitais, está nos lugares mais inusitados, né? Meu grupo uma vez foi para uma plataforma de petróleo no meio do oceano. Então é um ser que não tem limites para ele estar. Onde ele está, ele leva a sua arte. E é um ser também extremamente paradoxal, complexo, polivalente, é uma coisa assim paradoxal, né? O modo como ele vê e se interage com o mundo, né? Então meu esforço foi justamente de tornar acessível o conjunto de recursos, né, que o palhaço e diferentes palhaços usam na sua arte, né? Então eu privilegio, em particular, eu chamo da dimensão dramatúrgica, né? Porque o palhaço, tudo que ele faz exige uma leitura, né, da plateia, né? Isso é que é fascinante do palhaço, né? Então ele praticamente é impossível você não crescer, né, enquanto ser humano assistindo a esse artista, porque ele trabalha com o modo como você está olhando para o mundo. Ele desconstrói, ele obriga você a se autocriticar, perceber que você nós às vezes agimos de uma forma muito idiota, né? Muito preconceituosa. E ele chega e mostra isso, né? Através de estratégias extremamente simples, né? Porém que exigem e tem um trabalho muito grande por trás. Então aqui eu estou revelando um pouco desse trabalho que fica invisível para o espectador, porque todo cômico ele invisibiliza, né, seu trabalho para que justamente seja muito espontâneo, muito verdadeiro, né? É um pouco de ver o palhaço por trás do palhaço, então, lendo o livro? Sim, com certeza. E um pouco também a gente, vamos dizer, discutir um pouco também, eu discuto também em relações com o riso, né, e alguns teóricos do riso, né? Porque, com certeza, assim, quando eu me preocupo com a definição de palhaçaria, é porque eu estou deslocando um pouco a ênfase do nosso interesse, menos para a identidade e mais para a ação, menos para a figura e mais para a ação cômica dele, né? O procedimento cênico que ele usa, né? E essa figura, o palhaço, né? E ele está, vamos dizer assim, num lugar muito importante vamos dizer assim, de desconstruir, vamos dizer, certas leituras de mundo que vão, vamos dizer assim, se sedimentando sem que a gente perceba. Agora, existe uma diversidade de modos de chegar nisso também. É isso, assim, é importante também, ao dizer isso também, que eu tenho minha definição de palhaçaria aqui. Palhaçaria é o trabalho do palhaço, né? É o trabalho de uma pessoa que se coloca como alvo do riso da plateia. E por meio desse jogo com a plateia, ele vai brincando com os valores, com as imagens que essa plateia tem na sua mente, né? De uma forma extremamente lúdica, prazerosa, a ponto de gerar o riso, né? Então, o palhaço existe porque existe uma necessidade humana de rir. E não é apenas o palhaço ocidental, europeu, que chega aqui, que existe, né? Isso que a gente chama de palhaço aqui, por exemplo, nas aldeias indígenas Kraô, se chama Rochua, né? Então, é muito importante a gente não perder de vista que, apesar dessa figura do palhaço profissional moderno ser realmente algo que, vamos dizer assim,
é muito fruto do século XVIII para cá, né, com a formação do circo moderno e toda a cultura da indústria, enfim, do Ocidente. Esse princípio de rir é universal, tanto em culturas diversas como em tempos diversos, né? Então, esse requisito de um ser, de uma dada comunidade, se colocar como alvo do riso, não é um privilégio do palhaço deste momento histórico. Essa figura existe já em vários momentos anteriores, tem outros nomes, né? O palhaço é uma figura que em cada momento da história tem nomes diferentes, né? E tem, vamos dizer assim, figuras cômicas que, vamos dizer, se tornam mais famosos de sua época, né? O Arlequim, por exemplo, antes do palhaço, era uma figura cômica mais popular, né? Depois o clown vai chegar e vai tomar um pouco assim esse lugar dele, né? E a gente vê hoje, por exemplo, o stand-up comedian muito em alta, né? Então, assim, cada época elege certas, vamos dizer assim, figuras cômicas e como um reflexo assim de sua tendência, né? De seus humores, de sua forma de rir, né? De chegar ao riso. Demian, você falou de riso, claro, acredito que seja um dos tópicos do teu livro, e um pouco desse desafio que fala muito mais como palhaço, talvez até do que como pesquisador, mas o legal. palhaço se sente desafiado a fazer o outro rir. Sim, não é isso? É difícil se colocar nesse lugar de desafiado a fazer isso. Como é o comprometimento e o ter que cumprir com esse desafio de colocar o outro para rir? Certo, né? Ótima pergunta, porque isso é um drama que, vamos dizer, todo cômico tem, independente de qual cômico, se é palhaço, se é humorista, né? Porque no momento que ele se arrisca muito, né? Porque a partir do momento que não funciona, a coisa começa a virar, em vez de uma comédia, uma tragédia, né? Drama, a plateia né? tá ali na frente e a coisa fica complicada. Bom, todos os cômicos têm suas estratégias, né? De como, e sem dúvida, a partir do momento que você é um profissional, você precisa acessar conscientemente isso. E isso é um desafio muito diferente daquelas pessoas que contam uma piada muito legal em uma roda de amigos. Mas uma coisa é isso e outra é você ter que profissionalmente rir 8 às 9, na hora do